Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom que você está bem, passou bem de ontem para hoje. Hoje estamos continuando o nosso estudo da Palavra de Deus, né? Hoje nós já estamos na nossa 12ª noite, já estudando a Palavra de Deus, né? Apesar de eu falar noite, mas alguns talvez assistam de manhã, outros assistam somente à tarde, outros à noite. Mas estamos no nosso 12º dia, 12º estudo da palavra. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes de falarmos do assunto, eu peço que você feche os seus olhos agora para nós falarmos com o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra. Fica com cada um de nós, nos abençoe e nos guarde. É o que te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Muito bem, o assunto de hoje é dom de profecia. Ontem nós tocamos um pouquinho nesse assunto no final do nosso estudo sobre a igreja verdadeira. E hoje vamos falar um pouco mais detidamente aí sobre isso, tá bom? Veja, antes do pecado, Deus se comunicava com Adão e Eva diretamente no jardim do Éden. Deus ia até eles, se apresentava para eles e eles conversavam. E eles tinham ali, eles aprendiam de Deus, diretamente de Deus, de forma visível, ok? Mas depois do pecado, esse tipo de comunicação ficou inviável. Não era mais possível que o homem visse Deus. Por quê? Porque a pureza de Deus, a santidade de Deus, ela é incompatível com o pecado. Então, como é que Deus se comunicava depois do pecado com a sua igreja, com as pessoas que aceitavam a Jesus? Números capítulo 12, verso 6 diz o seguinte: E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. De que maneira então Deus se comunicava com a sua igreja, com as pessoas depois do pecado? Através dos profetas. Os profetas recebiam sonhos, visões, falavam, ouviam a voz de Deus e transmitiam para as pessoas aquilo que Deus passava para eles. Ok? Tudo certo aqui? Muito bom. Que dons Deus pôs na sua igreja e qual era o objetivo desses dons? Eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versos de 11 a 13. Efésios 4, de 11 a 13, diz assim, olha: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguem então à perfeição. Esse era o objetivo, era o fim desses dons que Deus nos dá. E um desses dons nós vimos aí que é o dom para ser profeta, ok? Eu, por exemplo, não sou profeta, nem filho de profeta, eu não tenho esse dom, ok? Mas pessoas tiveram esse dom, então, algumas delas estão narradas na Bíblia, ok? E temos pessoas além da Bíblia também que foram profetas, ok? Muito bem. Para a gente entender o que é um profeta, a gente precisa entender também o que é um falso profeta. O que a Bíblia fala de falsos profetas, né? E do que esses falsos profetas fazem para enganar o povo, ok? Isso é importante saber.
Mateus capítulo 24, verso 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Vejam, falsos profetas fariam sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? Todos aqueles que escolherem ficar com Deus, ok? Quem decide se eu serei um escolhido de Deus ou não, sou eu mesmo, ok? Porque sou eu que decido guardar os mandamentos, sou eu que decido viver uma vida digna de Deus, sou eu que decido viver uma vida de oração ao lado do Senhor, eu que decido me abster das coisas desse mundo para viver ao lado de Deus, sou eu que decido. Então eu decido se vou ficar ou não como sendo um escolhido de Deus, ok? Mas esses falsos profetas farão grandes sinais. Que tipo de sinais? Curas, milagres, ok? Coisas que parecem ser de Deus, mas que não vêm de Deus. Porque quem não faz a vontade de Deus, Deus não trabalha com essa pessoa. Nós vivemos hoje uma pandemia, certo? E as igrejas que divulgavam cultos de cura, as igrejas hoje, muitas igrejas que têm seus líderes ali, pessoas que faziam curas, faziam grandes sinais, grandes maravilhas, hoje estão fechadas por causa da doença. Ora, se eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de cura de todas as doenças, inclusive do coronavírus, ok? Deu para entender? A ideia de falsos profetas são profetas, homens e mulheres, que falam de coisas, que fazem algumas coisas que parecem vir de Deus, mas que não são de Deus de fato. Ok? Agora, sabendo o que os falsos profetas vão fazer, quais são as características de um profeta verdadeiro? De um verdadeiro profeta? Vamos abrir a nossa Bíblia? Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 7... Mateus, capítulo 7, verso 16, diz assim, onde está? Aqui. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas nos espinheiros ou figos dos abrolhos? A Bíblia diz o seguinte: pelos frutos nós conheceremos os verdadeiros profetas, ou os falsos também, ok? Me perdoem por isso, tá bom? Estou com uma tosse bastante grave, bastante forte hoje, ok? Muito bem. Pelos frutos nós conhecemos a árvore que nós estamos olhando, não é? Se você pega uma maçã, é uma macieira, pega uma laranja, é uma laranjeira. E pelos frutos também nós conhecemos os falsos e os verdadeiros profetas, ok? E os verdadeiros profetas são aqueles que falam segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, ok? Nós temos também um texto para nós lermos que está em Deuteronômio. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Deuteronômio 18, 22 diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Se um profeta diz algo que vai acontecer em nome de Deus, e esse acontecimento não ocorre, então ele não é um profeta de Deus verdadeiro, ele é um profeta falso. Mas quando ele fala e a profecia se cumpre, ele é de Deus. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Há alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, melhor dizendo,
eu trabalhava vendendo livros evangélicos. E eu fui vender o livro numa igreja, que não era a igreja adventista, era uma outra denominação. E lá foi profetizado que eu iria viajar o mundo todo, pregando o evangelho. Até hoje, mais de 20 anos atrás, eu nunca saí do Brasil. Nunca saí do Brasil, nunca preguei em lugar nenhum fora do Brasil. Então, uma profecia que foi feita, que não se cumpriu, então é um falso profeta aquele que profetizou. Ok? Nós temos um texto também, Isaías 8:20, que diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Tem que falar conforme a lei e o testemunho, conforme a Bíblia. A lei e o testemunho é a Bíblia. Se não falar dessa forma, não pode ser. 1 João 4:2 diz assim: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todos os profetas verdadeiros, eles confessam que Jesus veio como um menino lá em Belém. Ok? Que ele veio em carne, nascido como eu e como você. Ok? Esses são os sinais de um verdadeiro profeta. Todo mundo entendeu aí? Entenderam as características do verdadeiro profeta? Quem entendeu aí, levanta a mão. Ok, muito bem. Parabéns, viu? Muito bem. Agora, por que o dragão, na profecia bíblica, o dragão faz guerra contra a mulher? A mulher que é a igreja de Deus. O dragão é Satanás. E a igreja de Deus, né, que é a mulher. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, igreja, ok? E foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Bom, você pode procurar em muitos lugares, mas você não vai encontrar muitas igrejas que guardam os mandamentos de Deus. Na verdade, você vai encontrar a igreja adventista do sétimo dia, que guarda os mandamentos de Deus. Esse é um dos motivos pelos quais Satanás se irou contra a mulher, contra a igreja. Ok? E outro ponto é que essa igreja tem o testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, que eu já falei para vocês ontem, que nós como igreja temos a certeza que temos o dom de profecia e recebemos esse dom através de Ellen White, uma escritora americana considerada como uma profetisa na igreja, uma mulher que recebeu sonhos, recebeu visões de Deus e orientou a igreja no caminho correto que a igreja deveria seguir. É importante você entender que as visões e os escritos de Ellen White, eles não têm uma função normativa para a igreja, ou seja, não são os escritos dela que definem a direção da igreja, ok? Os escritos e as visões dela têm uma função confirmativa, ou seja, as pessoas, os líderes da igreja estudavam a Bíblia juntamente com ela e ela recebia um sonho ou uma visão confirmando que aquele caminho do estudo da Bíblia estava correto e que nós deveríamos caminhar por esse caminho, ok? É muito importante essa diferenciação, porque muitos dizem por aí que a igreja adventista faz o que ela manda. Muito pelo contrário, ela faz o que Deus manda e nós fazemos também, ok? Muito bem. Bom, para confirmarmos aqui o testemunho de Jesus, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse 19, verso 10. Se eu não me engano, nós lemos esse verso ontem também, tá bom? 19, verso 10 diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso.
Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Viu? Porque eu acabei de falar para vocês que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Ok? Nós precisamos nos manter fiéis a Deus naquilo que Ele nos pede. Deus nos pede muitas coisas. Ele nos pede para nós permanecermos firmes com Ele, mas Ele também nos dá algumas promessas. E eu estou procurando aqui na minha Bíblia uma promessa para nós terminarmos o nosso estudo de hoje, que está em 2 Crônicas 20:20, que diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos crer na profetisa do Senhor. Vamos crer na pessoa que Deus escolheu para ter o dom de profecia através da sua igreja. Nós precisamos crer nos nossos profetas para prosperarmos espiritualmente também. Viu? Que Deus possa nos abençoar e que você creia na mensagem do Senhor nessa noite para você. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Feche os seus olhos. Santo Deus, obrigado pelo estudo dessa noite. Fica conosco, nos abençoe e nos ajude a compreender o que é realmente o dom de profecia e que possamos crer nos seus profetas. É o que nós pedimos por Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Até amanhã, então. Amanhã vamos falar sobre mordomia cristã, viu? Um assunto fora de série. Fantástico. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.